chamada Renovare. Renovare é só para ficar mais chique um pouquinho, né? Porque se eu dissesse renovar, é lugar comum. Mas a gente põe o E na frente, fica mais chique. Na verdade, é a palavra latim para renovar. Então, abra a sua Bíblia comigo, vamos ler 2 versículos. São 5, ou serão 5 encontros que nós teremos em torno desses 2 versículos apenas. E eu queria muito convidar você, se você pudesse ficar com a gente até o final. Eu tenho orado, pedido a Deus, e eu sinto em Deus que essa série de mensagens vai nos ajudar muito como igreja. Aliás, meu desejo, minha expectativa é ver nascer quase que uma nova igreja aqui nesses dias que nós estivermos juntos. O texto sagrado de Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2, diz assim, a minha versão diz portanto, ela começa dizendo portanto. Talvez a sua versão diz rogo-vos, ou peço, né? Portanto, é uma conjunção, e para mim essa versão ela é muito importante, porque se você prestar atenção, no capítulo de número 11, no último versículo do capítulo de número 11, e essa é a razão por causa da conjunção que nós temos aí, a forma gramatical de portanto, é que ela é uma conjunção, e a conjunção ela é usada na língua portuguesa para fazer uma conexão sintática ou para poder dar continuidade a um pensamento que está sendo desenvolvido anteriormente. Então, o portanto tem tudo a ver com o último versículo do capítulo de número 11. E o último versículo do capítulo de número 11 diz assim, porque para ele, por ele, e o que mais? Por meio dele são todas as coisas, a ele, pois, a glória, hoje e para sempre. Então, se é tudo para ele, quem é ele? Jesus Cristo. Quem é ele? Deus. Se é tudo para ele, por intermédio dele, para a honra e para a glória dele, não somente hoje, mas eternamente, portanto, nós temos que fazer isso que está aqui. Então, para você entender essa série de mensagens, você precisa ter isso em mente. A vida não começa em você. A vida não começa em você. Você não é o centro do universo. Você não é a pessoa mais importante da face da terra, embora é isso que o mundo diga. E tanto nos diz que nós sentimos que todas as pessoas são obrigadas a trabalhar a nosso favor. Todas as pessoas. Por exemplo, e eu não esqueci do texto, nós vamos ler o texto. Se você chegar aqui um domingo para o culto e o ar-condicionado aqui não funcionar, você vai passar calor, com certeza. Aí você vai reclamar. Você pode não reclamar para mim ou para alguém, mas você vai reclamar para você mesmo. Poxa, eu vim aqui nessa igreja, está um calorão danado aqui. Você, de certo, é a pessoa pela qual o ar-condicionado tinha que ter funcionado. É assim que a gente pensa. Alguém não nos trata como nós imaginamos. Alguém não deu o valor. Quantas vezes você diz assim, fulano não me cumprimentou? Não disse isso já? Está me entendendo? Não. Não me cumprimentou. Mas você é a pessoa que ninguém pode esquecer de cumprimentar? Irmãos, a vida não é nós o centro. Nós somos o centro dela. O centro da nossa existência é Deus. Tudo é o Senhor. Portanto, se eu e você quisermos, presta atenção, você vai ter que me dar a sua atenção assim. Essa é uma série de mensagens vai ser muito pesada, eu preciso da sua atenção. Vejam, se é verdade o que eu acabei de dizer, se nós quisermos experimentar algo que a Bíblia diz de boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, porque muitos de nós podem estar passando sem experimentar, é necessário que aconteça uma coisa. O quê? A renovação da nossa mente. Texto, vamos lá de novo. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Versículo 2. E não se conformem ou não se amoldem ao padrão deste mundo, deste século, desta época, mas sejam transformados pela renovação da vossa mente, para que vocês possam experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para vocês. Essa é a minha intenção
nessa série de mensagens. Levar a nossa igreja a experimentar isso. Mas para experimentar isso, são necessárias duas coisas. A primeira é nós sentirmos um vazio suficientemente grande para me estimular à busca. Renovar é sempre quando a gente enjoa, é sempre quando a gente diz assim, deu já de um estado qualquer. Quando é que você renova o seu guarda-roupa? Quando você olha para todas aquelas roupas, e as mulheres, elas olham assim para 80 pares de sapatos e dizem assim, não tem nada para calçar. Está na hora de eu renovar. Tem que completar 81. Não é assim? Que você olha para a sua casa, você olha para o seu carro, eu preciso renovar. Tem gente que olha para ele ou ela no espelho e diz, eu preciso renovar. Algumas vezes não tem jeito. Mas renovar é quando a gente diz assim, deu, chegou num limite. Problema é que quando a gente tem esse buraco, nós podemos escolher a forma de renovar errada. Por exemplo, você está cansado dos atritos entre os seus relacionamentos. Amigos. Como é que muitos de vocês procuram renovar? Você larga da pessoa, você separa. Diz, não quer mais ser seu amigo, não quer mais ser sua amiga. Quer a distância de você. Não quero mais sair para passear com você. Não é? Tem pessoas que buscam o caminho errado da renovação. Por isso que eu tenho que ter cuidado ao ensinar para vocês o que a Bíblia está dizendo que é para a gente renovar. Na espiritualidade, por exemplo, aqui o nosso mundo, você diz assim, meu coração está frio, eu não ando mais sentindo a presença de Deus, eu não sinto mais aquele impacto, aquela coisa gostosa que eu sentia, os meus olhos não brilham mais quando eu penso em Jesus, quando eu falo sobre a minha fé. Aí você diz assim, eu preciso de uma renovação. O que você faz? Ao invés de você fazer um mergulho na sua alma e descobrir quais são as razões pelas quais você chegou nesse estado de apatia, de sonolência espiritual, de indiferença, de insensibilidade, que você já não consegue mais distinguir entre o sagrado e o profano, onde você não sente mais o impacto da presença de Deus, o que você faz? Você procura um ambiente, presta atenção em mim, onde a expressão coletiva da fé mexa com o seu coração de tal maneira que você se sinta renovado. Mas você foi realmente renovado? Não! O que você sentiu? Uma coisa boa, que é uma expressão de alegria, que é uma expressão de euforia, que seria até um frenesi coletivo. Mas a hora que passar o arrupio, a alegria, o vazio continua lá no mesmo lugar. O vazio continua no mesmo lugar. No casamento, é uma outra área que nós podemos pensar que renovar é um perigo. Por exemplo, você está casado, e o relacionamento, por uma razão ou por outra, não importa a causa, chegou num ponto difícil, atritoso, conflitante, desgastante, sem alegria. Ao invés de você olhar para o seu coração e fazer uma pergunta, qual é a minha participação nesse problema? Quais são os pontos que eu preciso de mudar? Pode ser namoro, viu? Não precisa ser casamento. O que é que eu estou fazendo para que o casamento chegue onde está? Não. O que a gente faz? Procura outra pessoa. Porque nada melhor para esquecer uma paixão do que... Vocês ficam até com medo de responder, né? Todo mundo sabe o ditado, mas ninguém quer pôr o pé na peia. Nada melhor que uma outra paixão, vírgula. Aquela outra paixão, ela é boa, empolgante, é quente, é apimentada, até que os mesmos problemas da relação anterior se manifestem nela. Aí você tem que enfrentá-los. Porque gente é gente em todo lugar, querido. É a mesma coisa, não muda nada. Então você pensa assim, e eu citei aqui para os irmãos uma crônica do Milor Fernandes que eu acho fantástica. Ele disse o seguinte, por que você não divorcia da pessoa que você está casada? E eu queria te sugerir isso, divorcie. Divorcie do seu cônjuge. Nossa, pastor, você está mandando divorciar? Estou. Por quê? Vamos pensar no divórcio? Sem as consequências ruins do divórcio. Vamos pensar nas coisas que aparentemente as pessoas acham boas no divórcio. Eu vou poder enfrentar ou encarar um novo amor. Vou ter novas aventuras, não é assim? Não manifesta não, porque você está perto aí da sua mulher, do seu marido, deixa só eu aqui. Eu vou enfrentar, eu vou experimentar coisas novas. Aí,
Não sei se você já conheceu o casal que se divorciou. A mulher era um mulambo no casamento. Aí ela divorcia. Você encontra com ela daí um tempo, você fala assim, nossa, mas é você mesmo? Ela tomou um banho de mudança. Fez plástica, mudou a roupa, foi para a academia. Você encontra o cara está diferente, ele está até um galã. Ele é educado agora, por quê? Afinal de contas, precisa ir conquistar, gente. Isso é uma caça. A maioria de vocês são as caçadas, mas é uma caça. Então o que ele diz? Divorcie e faça tudo o que você faria no divórcio e case com a mesma pessoa. Porque ninguém aguenta ficar casado anos a fio com o mesmo mau humor, com a mesma roupa suja, com a mesma camiseta do último concerto de rock que você foi, que você dorme com ela, com o carro. Porque o cara divorcia, ele precisa dar uma geral no carro dele. Porque como é que ela arruma namorada com aquele carro bagunçado daquele jeito? Aí ele vai comprar um carro novo, arruma. Então, arruma o seu carro e sai, divorcia dessa mulher e casa com ela, apresenta o carro novo. Apresenta a roupa nova sua. Apresenta o novo você. E as mulheres param de dar palpite na minha pregação, porque tem os homens a mesma coisa. Apresenta você nova também. Nova. Separe-se, case com esse cara, chega arrumadinha. Arrumadinha, você pensa no que você faz na arrumadinha. Então tem um perigo. E outra coisa, gente, renovar é muito mais difícil do que fazer do nada, do que começar uma coisa que nunca teve. Pode pensar, é muito mais difícil renovar um casamento, muito mais difícil, do que largar e começar um outro. É muito mais difícil reintegrar uma pessoa em uma comunidade de irmãos como essa, do que simplesmente dizer para a pessoa assim, procure uma outra igreja para você. É muito mais difícil. É extremamente mais difícil. É muito mais difícil pegar uma pessoa e reorganizar a vida financeira dele ou dela do que dizer o seguinte, sabe o quê? Declare bancarrota e vá para ali e comece do zero como se nada tivesse acontecido. É muito mais difícil renovar uma casa do que construir uma casa do nada. Até o preço que as pessoas cobram de reforma é mais caro do que construir, porque vai dizer, eu vou ter muito mais problema. Vou te contar uma história que nós estamos vivendo, eu e a Ana. 23 de janeiro de 2016, eu guardo até os minutos. Tivemos uma conversa de 6 meses lá em casa, para chegar à conclusão de uma reformazinha. Que reforma? Que reforma? Nós íamos tirar uma paredezinha, meia parede, botar uma ilha na cozinha, para ter mais espaço, porque a cozinha era pequena e não tinha armários, quase. Tá bom. Então é isso aqui que nós vamos fazer. Gente, hoje é dia 31 de julho. Eu não tenho nem sala de televisão para assistir televisão. Aí você pode dizer assim, o que tem a ver a sala de televisão com a reforma? É exatamente esse o ponto. Reforma é assim, você vai arrancar a chaminé, cai o banheiro. Então, a paredinha com uma ilha está lá embaixo já, na sala de televisão. E a gente sem televisão no dia 31 de julho. E só Deus sabe o dia que vai ficar pronto. Reforma não é brincadeira. Então, o que eu estou te convidando? Eu estou convidando você a uma tarefa muito difícil. Porque seria muito melhor nós deixarmos exatamente como está, tentarmos construir outras coisas em cima de outras plataformas e continuássemos a nossa vida como se nada existisse. Mas não é a proposta do Evangelho. A proposta do Evangelho não é para a gente fazer o que é fácil. Não é para a gente fazer o que todo mundo faz, necessariamente. Não é para que nós façamos aquilo que é muito mais tranquilo. A proposta do Evangelho é para que nós façamos aquilo que é certo. E Deus tem uma vontade maravilhosa para cada um de nós experimentar. E eu vou falar sobre ela no domingo que vem. Qual é a vontade de Deus? Hoje, eu quero que você entenda que para chegar lá é necessário, segundo o apóstolo Paulo nesse texto, que eu e você passemos por um processo de mudança na nossa maneira de pensar. Eu tenho um livro na minha biblioteca, cujo título é You Are What You Think. Qual que é a tese do autor desse livro? A tese é o seguinte,
que nós somos muito mais influenciados por aquilo que pensamos do que o que nós imaginamos. You are what you think. E aí, a tese dele vai mais ou menos assim: você pensa uma coisa muitas vezes, você vai acabar fazendo aquilo. Ou seja, o seu pensamento se torna uma ação. Você pratica uma ação muitas vezes e ela vai se tornar um hábito. Esse hábito, repetida diversas vezes, vai se tornar você. Então, em última análise, eu sou o conjunto daquilo que eu pensei mais. Entende? Por exemplo, você pensa assim, eu até citei aqui no primeiro encontro, quando eu era menino, e de vez em quando menino tem umas besteiras, né? Porque o menino fala assim, essa vida minha é tão difícil, eu vou suicidar. Que menino que tem vida difícil, cresce para ele ver o que é dificuldade. Aí a minha mãe falava assim, você não pode falar que vai suicidar. Por quê? Porque se você falar, um dia você suicida. Já ouviram isso? Ou seja, o que elas queriam dizer? Era meio assim uma coisa mais de agouro, né? Você não pode ficar falando. Porque... Aí eu lembro que a minha irmã uma vez perguntou por quê, ela falou assim, porque senão o capeta atenta. Mas não é. Veja, é que se você ficar falando muitas vezes, eu vou suicidar, eu vou suicidar, eu vou suicidar, eu vou suicidar, e eu não estou dizendo que vai necessariamente acontecer isso, mas pode ser que num momento de depressão da sua vida, de tristeza, de angústia, você quer saber, a minha vida não vale a pena, e suicide realmente. Então, se nós somos influenciados demais pelo nosso pensamento, você mente uma vez. Você pensa na mentira, você mente uma vez. Você repete essa mentira muitas vezes, você se torna um mentiroso. Ou seja, aquilo que foi um pensamento, hoje é a expressão de quem você é. Portanto, o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte, baseado aqui, que se nós não renovarmos a nossa mente para que pensamentos novos ocupem esse espaço e passem a reformular quem somos, nós não vamos crescer nunca. Eu já ensinei aqui para a nossa igreja um trocadilho que eu gosto muito dele, que diz o seguinte, você não pensa o que você pensa, porque você faz o que você faz. Você faz o que você faz, porque você pensa o que você pensa. Ou seja, meus pensamentos influenciam as minhas ações. No mundo evangélico, no mundo principalmente nosso de crente, tem uma linguagem que a gente precisa até de um dicionário para entender, né? Você já viu, alguém já te falou assim, o pastor fulano tal caiu? Já ouviu essa frase? Levanta a mão aí para mim. Ele caiu da onde? Porque lá em Goiás, se você cai, é um tombo. Você caiu da escada, você foi correr, tropeçou e caiu. Se alguém disser assim, o pastor Manel caiu, da onde? Do púlpito? Não, mas na nossa linguagem não é isso. O cara está em pé, não arranhou não. Ele caiu, ele foi para a cama com alguém, que não é a mulher dele. E hopefully não é um outro homem. Então é isso, na nossa linguagem é isso que o cara caiu. Fala assim, o crente fulano tal caiu, quer dizer que ele adulterou. Você tem que ter uma tradução, né, para isso. Mas o que é que eu quero dizer para vocês com isso? Irmãos, ninguém, me ouçam, eu me atrevo a dizer para você o seguinte, levante-se, venha falar comigo depois desse culto e diz, eu sou uma exceção daquilo que o senhor falou, se é que você fez isso. Ninguém adultera assim. Eu estava passando por uma calçada, ou aqui na igreja, ou num outro lugar, num restaurante, e vi uma mulher linda, fabulosa, e ela me deu uma cantada e eu fui dormir com ela. Primeiro que você não é essa Brastemp toda aí. Os mais antigos nem sabem o que é, os mais jovens nem sabem o que é essa Brastemp. Segundo, para de besteira. Você sabe como é que esse negócio aconteceu? Você começou a cobiçar as outras mulheres. Pouco a pouco. Um pensamento aqui, outro acolá, a beleza de um andado ali, a leveza do olhar dela do outro lado, a sedução que veio. E você foi armazenando aquilo em você de tal maneira que esse negócio cresceu em você, que o dia que a situação se apresentou, você já estava na cama, você só não tinha ido ainda. E eu me atrevo a dizer para você, pode levantar e me procurar depois, longe de todo mundo, né? Porque senão vai saber que é você. E dizer, eu não foi daquele jeito, o meu foi assim, me pegaram a laço. Que é isso? Então o cara quando fala caiu, ou quando a gente cai desprevenidamente, chama-se escorregar. Isso aí não é tombo, isso é premeditação.
Você pensa, você deseja, você imagina como é que vai ser, você sente o gosto, seu coração bate mais forte, o sangue corre diferente nas veias, pronto, você já está lá. Então, por que nós precisamos renovar nossa mente? Segundo o apóstolo Paulo, é porque sem essa renovação, nós não vamos experimentar qual é a vontade de Deus, porque tudo na nossa vida é para Ele. Você não vai renovar sua mente para ter uma vida melhor para você, porque eu já comecei te dizendo que você não é o centro do universo. Qual é o problema? Eu vou usar uma expressão, vocês vão achar estranho, mas eu vou te mostrar na Bíblia. A sua mente tem um espírito que precisa ser exorcizado dessa maneira que ele existe. Não sou eu que digo isso. O apóstolo Paulo disse isso à igreja em Éfeso. Abra sua Bíblia comigo, se você tem, em Efésios 4, 23. Lá diz assim em Efésios 4, 23. E vos renoveis no espírito da sua mente. Ah, mas minha mente tem um espírito? Presta atenção em mim agora que eu vou te explicar. O que Paulo está querendo dizer com esse espírito da nossa mente? A nossa mente não é meramente um computador que armazena dados, que grava informações. É isso que Paulo está querendo dizer do espírito. Não vai pensar em termos assim, do mesmo espírito que nós como seres humanos temos, tem um diferente para a mente, não. Quer dizer que a nossa mente tem uma mind of his own. A nossa mente, ela não só pensa, ela tem uma maneira de pensar. A gente não diz assim um mindset. O que é o mindset? É o conjunto de como você pensa. Então a minha mente, ela não só pensa, ela tem um conjunto, uma maneira de pensar. A minha mente e a sua mente, ela não apenas vê e faz uma leitura da vida, ela tem um ponto de vista. Eu conversei com um homem que não acredita que o homem foi à lua. Vocês acreditam nisso? Ele acha que é tudo uma conspiracy theory. O homem nunca foi na lua, isso aí tudo é invenção e tal. E eu, de abestalhado que eu sou, estava lá dialogando com o cara, e disse, mas não é possível, isso e aquilo, e as provas e as evidências. Aí, por fim, ele arrematou dizendo, este é o meu ponto de vista, pronto, e acabou. Então, a sua mente, ela tem um ponto de vista sobre as coisas. Tem ou não tem? Ela tem. Ela tem uma maneira de pensar, ela tem um ponto de vista, e a sua mente tem mais do que apenas o poder de perceber as coisas, ela tem uma postura. Está tudo aí. Vocês já viram pessoas que dizem assim, conheci fulano, o que você achou dele? Não gostei. Mas como assim? Ele te tratou mal, ou ela te tratou mal, foi indelicado, tratou você de uma forma áspera? Não fui com a cara dele ou dela. Primeiro, qual que é a cara que a gente deve ir com ela, não é verdade? Segundo, o que é isso? É porque quando você, presta atenção em mim, quando você olha para alguém, por exemplo, você já me julgou aqui dezenas de vezes. Já ou não já? Vamos ser sinceros. Eu tive um professor na arte da pregação que ele dizia o seguinte, olha, nos primeiros 3 minutos, a sua audiência já decidiu se eles vão querer te ouvir ou não te ouvir. 3 minutos. Porque eles vão te julgar em 3 minutos em todos os aspectos. Aí você diz, o que é isso? Isso é o espírito da minha mente. Ele é crítico, ele é contaminado, ele é partidário, ele é narcisista. Eu quero para mim. Não, se não fez bem para mim, às vezes você se sente ofendido, e eu nem me referi a você, eu falei uma coisa que você levanta e fala assim, não, esse cara me ofendeu. Eu não falei com você. Mas é porque o meu ensinamento foi contrário àquela percepção que você tem na sua mente, o seu ponto de vista, e, portanto, você se sentiu ofendido por mim. Agora, qual é o problema da minha mente? O problema é que nós temos uma mente caída, uma mente pecaminosa. Quando o ser humano foi contaminado pelo pecado, esse pecado ganhou todas as áreas da nossa vida. E nós ficamos com uma mente, presta atenção em mim, que não é naturalmente disposta ou predisposta a viver segundo a vontade de Deus. É o contrário. A nossa mente é predisposta a me transformar em um Deus. Tudo tem que ser para mim. Vocês têm que me tratar bem. E aí você põe o seu nome, é para você também. Você faz o bem a quem te faz o bem. Você retribui
quem te ligou no dia do seu aniversário. E quantas vezes eu já ouvi de vocês, quando eu digo assim, você ligou para fulano? Não, ele também nunca me ligou. É verdade? Não. Estão me entendendo aí? A nossa mente, ela não é, por causa do pecado, predisposta a viver de uma maneira em que o centro seja o Senhor, porque dele, para ele e por intermédio dele são todas as coisas. Ela é predisposta para eu viver como se fosse para mim. Então o apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: essa mente hostilizada, se ela não for redimida, nós nunca vamos conseguir entender qual é a verdadeira vontade de Deus para a nossa vida. E veja o que ele diz na mesma carta de Efésios, capítulo 4, só que agora o versículo 17. Ele diz mais ou menos assim, eu vou falar o versículo, você confere aí, está mais ou menos igual. Que nós não devemos mais andar segundo a futilidade dos nossos pensamentos, quando como nós éramos gentios. Preste atenção. Nós, ele está escrevendo para uma igreja em Éfeso, cristãos, não podemos mais operar com o mindset da época que nós não tínhamos Deus. É isso que ele está dizendo. Que nós não devemos andar ou viver na futilidade dos nossos pensamentos como vivem os gentios. Qual é a diferença? Um foi redimido e o outro não. Portanto, se você foi redimido por Cristo, a sua mente tem que ser diferente. Por que você tem tanta antipatia das pessoas? Ah, é porque eu já fui traído. Todos nós fomos. Jesus foi. Aliás, sabe por quem que ele foi traído? Por mim e por você. Sabe quem crucificou Jesus? Eu e você. Sabe quem botou aquele cravo no pulso de Jesus? Eu e você, porque foram os nossos pecados que os levaram para a cruz, ou que os levou para a cruz. Então, nós éramos, por natureza, inimigos de Deus. Inimigos. Sabe o que é que Cristo fez? Perdoou o meu e o seu pecado, para que nós pudéssemos agir de igual maneira com aqueles que fazem conosco. Tanto que na oração que ele ensinou, o modelo, ele não ensinou uma reza, ele diz, perdoa os nossos pecados ou ofensas ou transgressões, assim como nós perdoamos, assim como nós passamos para outros que também têm cometido conosco o mesmo erro. Se eu e você não entendermos que a nossa mente precisa de uma renovação, nós jamais vamos entender senhorio de Deus, nós jamais vamos entender santidade, nós jamais vamos entender que o problema relacional, na maioria das vezes, não é o outro, sou eu mesmo, que o problema da igreja não é o pastor, sou eu mesmo, que a frieza não é porque não tem ninguém que prega ou que canta do jeito que eu quero, é porque a minha mente está contaminada com um estilo de vida que era pregresso, que era anterior à minha conversão, para que ela seja renovada e a gente experimente tudo isso. Aí você pode dizer o seguinte, tá bom, então eu já entendi que eu tenho uma mente que é contaminada pelo pecado, eu já entendi que sem essa renovação eu não vou experimentar a perfeita vontade de Deus para a minha vida. Como é que eu faço isso? Como é que eu renovo a minha mente? E eu disse para vocês que a gente pode errar muito na tentativa de renovar as coisas, porque a gente pode tomar o caminho errado. Você pode dizer assim, tá bom, já sei o que eu vou fazer. Eu vou pensar todas as coisas que não estão ética, moralmente, socialmente corretas na minha vida e vou tirá-las, vou eliminar. Então aí eu seria uma pessoa de uma mente renovada. Não! Você vai ser por alguns dias. Depois você volta novamente à prática das mesmas ações. O que eu quero propor para você? A única possibilidade da nossa mente ser renovada é um trabalho do Espírito Santo de Deus. Está me entendendo? Do Espírito Santo de Deus. O próprio Senhor Jesus Cristo diz, sem mim nada podeis fazer. Paulo, escrevendo à igreja em Éfeso, diz, vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Toda iniciativa de transformação da minha e da sua vida parte primeiro da mão de Deus. Ele é o Senhor absoluto.
Deus é soberano. Qual é o problema? É que nós precisamos de um duplo trabalho do Espírito Santo. Eu vou terminar agora, você me dá a sua atenção, que você vai entender direitinho o que eu estou querendo te dizer. Um duplo trabalho do Espírito Santo. Primeiro, é um trabalho que eu chamo de dentro para fora. Por que de dentro para fora? Porque qualquer mudança exterior apenas tem vida curta. Nós podemos fazer e usar técnicas aqui nessa igreja, como em qualquer uma outra, para criar em você uma alegria muito grande quando você vier aqui nessa igreja. Eu fiz cursos na área de motivação em que a gente usa iluminação com música para mudar o humor de uma audiência inteira. Inteira. Por exemplo, se nós colocarmos aqui a banda dessa igreja, a equipe de louvor nossa, para tocar um ritmo, a maioria de vocês vai mexer com o pé aí, mesmo que ninguém tenha pedido você para levantar. Ah, por quê? Ninguém falou nada. Ah, mas é porque eu gosto. Não é porque você gosta, é porque aquele ritmo tem certa similaridade com o seu batimento cardíaco, com a forma que o seu sangue corre nas suas veias, com toda uma outra coisa que vai mexer com você, goste você ou não. Você pode cruzar os braços, o pé vai fazer assim lá embaixo. Assim como, quer ver uma coisa? E outra coisa que você não pode manifestar aí, porque vai que a que está junto com você não é a do que eu vou citar, né? Quando você namorou e foi apaixonado, e ouviu uma música, aquela música em inglês, você não sabia o que ela dizia na época. Às vezes ela estava falando de velório, mas você estava bom ali no negócio. Não já teve isso? Aquelas... Aí você estava lá junto com aquela menina que você foi apaixonado. Passaram-se os anos, 20, 30 anos, você ouve a música. Não está amarrado você ouvir a música, você ouve a música. Me dá atenção aqui. Você não volta lá naquele lugar? Gente, a gente sente até o cheiro. É incrível. Parece que você prova de novo o que você provou lá. O que você estava vivendo. Fala comigo, é ou não é assim? Mas por quê? O que fez isso com você? Porque ficou gravado uma memória em você que foi despertada por esse trigger point aí. Então, eu poderia fazer alguma coisa assim com vocês aqui, mas não dura. Aí você lembra e fala, pois é, foi muito bom, mas passou, acabou, bora. Hoje estou casado com outra, ou está casada com a mesma, ou com o mesmo, não tem problema não. Mas passou aquele momento lá. Tem que ser um trabalho de dentro para fora, em primeiro lugar. Qual é o trabalho de dentro para fora? É o Espírito Santo de Deus ganhar seu coração. Porque o seu coração e o meu estão contaminados pelo pecado, que contaminou também a nossa mente. Então, um coração impenitente, um coração duro. Por isso que Deus mandou o profeta, deu uma profecia linda ao profeta, que ele disse assim, eu vou tirar de vocês o coração de pedra e darei a vocês um coração de carne e colocarei em vocês o meu espírito, diz o Senhor. Se não mudar o seu coração, se ele não se render a Jesus, a sua mente nunca vai ser transformada. Jesus tem que ganhar a sua vida. Como é que eu faço isso, pastor? O Espírito de Deus está falando com você. E você precisa entregar a sua vida a Ele numa ação voluntária de dizer, Senhor, entra na minha vida, ganha meu coração, enche-me da Tua presença, perdoa os meus pecados e muda a minha vida. Eu vou explicar para vocês, vocês vão entender rapidinho, em 2 minutos. Verão agora, não estou falando para ninguém, gente, de maneira nenhuma. Sinceramente, eu não estou falando para ninguém. A mulher vem na igreja com pouca roupa. Seja pouca aqui, ou aberta, seja lá o que for. Aí você diz para minha irmã, isso não é roupa de você vir na igreja? Fica chateada, aí vai embora. Aí você diz assim, poxa, mas será que a pessoa não entende que ela veio numa igreja? Não, ela não entende. Porque no mindset dela, aquela roupa está legal. Porque essa era a roupa do tempo da futilidade dos pensamentos sem Deus, onde o seu corpo era usado para conquistar, para ganhar, para provocar, para despertar nos outros
todos os interesses que você quisesse, mas não pode ser depois que a mente for renovada. Onde você... ninguém diz amém agora, não, gente? Amém. Onde você diz assim, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Então por que a gente tem que ficar danando com tamanho de roupa, ou com abertura de decote, ou com isso ou com aquilo? Porque a mente não foi renovada. Por que você tem que dizer para o cara, assim, para o homem, escuta, você está mentindo? Não, é porque ele mentia antes. Ele diz que se converteu a Jesus, mas como o coração não foi transformado, a mentalidade dele é a mesma de antes. Por que o cara vai na casa de alguém num jantar e ao invés de tomar uma taça de vinho, ele se embriaga? E você tem que dizer para ele, que isso? É porque o mindset é o antigo. Estão me entendendo? Não houve renovação. Por que você tem que dizer para uma pessoa que vai no futebol que ele não pode avançar nos outros com aquela ira toda? Porque a mente não foi renovada. Por quê? Porque o Espírito de Deus não ganhou o seu coração. Você foi ganho no intelecto, mas você não foi ganho no coração. E no intelecto não funciona bem. Você pode pegar um cara e encher a mente dele de conhecimento do que é o erro. Eu vi uma reportagem de um cara que era PhD, professor de uma das universidades mais admiradas no mundo. Foi preso por pedofilia. O cara comprava sexo com menininho e menininha. Quer dizer, você quer dizer para mim que a mente daquele homem não sabe que o corpo de uma criança você não põe o dedo? Você quer dizer para mim que aquele homem não tem ideia que é grotesco, que é nojento, que é abominável invadir o corpo de uma criancinha e deixar nele ou nela marcas para o resto da vida? Você quer dizer para mim que ele não sabe disso? Não, ele sabe. Não só sabe disso, como sabe de muitas outras coisas que eu e você sabemos e cometemos como se não soubéssemos. Verdade, não? Não é conhecimento só. E se você for pego só no seu intelecto, seu coração vai continuar do jeito que era e a sua mente vai continuar do jeito que era. Você vai achar que é possível ser promíscuo, você vai achar que é possível mentir, você vai achar que é possível tratar a comunidade dos filhos de Deus da maneira que você trata, você acha que é possível você viver como se você fosse o centro do universo, você vai achar que tudo é possível se o trabalho não for de dentro para fora e um trabalho do Espírito Santo de Deus. Agora, tem um outro trabalho, que eu disse que é uma dupla função do Espírito Santo. Essa é a de dentro para fora. A outra é a de fora para dentro. Porque depois que o Espírito Santo de Deus vem, toca o nosso coração, quebranta o nosso coração, nós temos um trabalho de viver em conformidade com a vontade de Deus. Estão me entendendo? E este é um trabalho meu e seu. Eu sei que Deus abomina a mentira, então eu não posso mentir. Voltando aí ao detalhe da roupa, que é uma coisa muito fútil, muito superficial. Eu sei que a minha vestimenta não pode agredir princípios não sociais. Porque pelos sociais, isso aqui vai virar um PT, né, gente? Os princípios de Deus. Então, eu me amoldo me esforçando. Pega aquela saia. Eu não, né? Você. Hoje em dia, se eu falar que eu pego saia, já está complicado. Você pega aquela saia que é desse tamanhozinho, você emenda, sei lá, alguma coisa nela. Não, emendar não é good. Então joga fora e compra outra. Você namora transando com o seu namorado do jeito que você quer, onde você quer, o tempo que você quer. Não, agora eu tenho... Fechou a torneira. Aí o cara fala... Eu ia falar uma outra coisa, mas falei... Ainda bem que Deus me deu uma forma de pensar mais rápido aqui. Acabou. Mas por que não estava bom? Estava ótimo, aliás. Maravilhoso. Mas é o mindset antigo. Agora, como é que você faz isso? Se você não sabe qual é a vontade de Deus. Eu e você. Por exemplo, gente, eu vou usar eu e a Ana aqui. Aliás, semana passada, na terça-feira, nós fizemos 30 anos de casado. Dia 26. 30 anos de casado. Graças a Deus. Como é que eu sei algumas coisas que a Ana gosta e não gosta? Porque no convívio nosso, eu fui conhecendo a Ana, seja porque ela
me deixou saber, ou porque eu fui percebendo. Você que é casado aí há muito tempo, não tem uma postura que seu marido faz, ou a mulher fala assim, ih, o negócio fechou ali? Está triste, preocupado, nervoso, chateado, qualquer coisa, está com fome, seja lá o que for. Você conhece. Como que você vai saber isso para renovar sua mente? Se você não conhecer a palavra de Deus. Esse é o trabalho de fora para dentro. De dentro para fora é o toque do Espírito, que me habilita agora contra tudo que eu gosto, porque eu gosto de tudo que me afasta de Deus. Pastor, você? Sim, senhor. Se Deus tirar a mão da minha vida, quer dizer, eu vou para a lama. Mas eu não vou sozinho não, você vai junto comigo. Você estava aí de olho arregalado para mim, mas você é igualzinho a mim. Deixa Deus tirar a mão dele e a misericórdia dele sobre nós. Nós vamos para a lama, gente. Não, pastor, isso é porque você é muito santo, ou fulano é muito santo. Santo? Santo? Você não entende qual que é a luta para se manter no caminho, não? Você não entende qual é a luta para não desapontar a Deus. Isso é o santo. O santo não é o cara que está lá com a cara pálida, com a roupa de qualquer jeito, de mantra o dia inteiro na vida. O santo é aquele que, conhecendo a sua natureza, mas amando mais a Deus do que a si mesmo, morre um pouquinho a cada dia para que Deus seja glorificado nele. Esse é o santo ou a santa. Não é o que está no altarzinho ali, é aquele que conhece as suas inclinações, os seus desejos, os seus problemas, mas escolhe, porque o Espírito trabalhou de dentro para fora, e agora com o sacrifício que Paulo diz assim, eu esmurro o meu corpo e reduzo a escravidão. Para quê? Para não envergonhar o nome daquele para quem eu vivo, porque já não mais vivo eu. Quem não renovar a mente nesse sentido, nunca vai experimentar a vontade de Deus para a vida dele, porque ele continua vivendo para ele mesmo. Então é um trabalho duplo, queridos, de dentro para fora. Quando o Espírito vem, toca o seu coração. Eu vou terminar com essa frase agora para vocês. Vocês sabiam que isso aqui nunca mais vai se repetir? Nunca mais. O quê, pastor? Não vai ter mais culto? Vai, se Deus quiser, por muito tempo. Essa configuração, as mesmas pessoas, nos mesmos lugares, com a mesma atmosfera nesse ambiente, com a mesma ideologia que nós estamos aqui, nunca mais vai acontecer. Isso aqui é uma conspiração divina, queridos, para que eu e você estivéssemos aqui hoje, ouvindo o que ouvimos, da forma que ouvimos, no lugar que ouvimos, no momento da nossa existência que enfrentamos, para que Ele se revele a nós. Então, aquele que percebe isso e o coração se abre a Deus, é o trabalho de dentro para fora, agora, com a consciência renovada em Deus, começa um trabalho de fora para dentro, para que a sua mente seja renovada no conhecimento de Deus. Amém? Você me entendeu? Então, nós vamos caminhar em 4 áreas aqui: na renovação da nossa mente, na entrega do nosso corpo, no não amoldar a este século e nas boas e maravilhosas coisas que Deus tem para nós. O que eu espero? Que no final dessa série de mensagens, eu e você sejamos uma pessoa nova, amém? Em nome de Jesus. Que a gente seja renovado na nossa maneira de cultuar a Deus, que a gente seja renovado na nossa maneira de celebrar a vida, que a gente seja renovado na maneira de se relacionar, mas acima de tudo que não seja uma coisa do momento. Eu e você vamos ter o trabalho de fazer uma reforma, que pode durar em meses, porque você vai mexer numa coisa e ela vai puxar uma outra, e outra, e outra, e outra. Mas você e eu vamos nos entregar nas mãos de Deus, para que Ele faça aquilo que nós não podemos fazer, e tudo aquilo que estiver ao meu alcance, eu e você vamos fazer para a honra e para a glória de Deus, amém? Então vamos orar? Feche seus olhos comigo um pouquinho. Senhor Jesus, eu acho que aqui agora nós precisamos desse mesmo duplo trabalho do Espírito Santo, porque eu falei, essa é a parte de fora para dentro, Senhor, mas eu posso ter errado naquilo que eu pensei em falar, posso não ter me expressado direito, alguém pode ter dormido, pensado num problema seu da semana, sei lá, Senhor, mas o Senhor pode pegar aquilo que era
talvez a única coisa importante para essa pessoa e imprimir no coração dele ou dela. O Senhor pode fazer isso, ó Deus, e é isso que eu oro ao Senhor pedindo para o Senhor fazer. Senhor, quantas pessoas vão passar por essa vida sem experimentar o que é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, vontade do Senhor para eles. Eles vão ser membros de igreja sem nunca terem se convertidos. Eles vão frequentar um culto e nunca se tornarem discípulos de Jesus. Eles vão ouvir sermões e mais sermões sem nunca serem transformados. Senhor, ajuda que aqui na New Life seja revertido para a honra e para a glória do Senhor. Vem, Espírito de Deus, e ganha o nosso coração. Ó Deus, e nos estimule pelo poder da Tua graça a fazermos de fora para dentro as escolhas de uma mente renovada, que não vivem mais na futilidade dos seus projetos anteriores e nem sequer tem um espírito indomável, impregnado com o pecado, porque para Ele, por meio dEle, Jesus de Nazaré, são todas as coisas. Prepara-nos, Senhor, para uma mudança significativa. Eu oro ao Senhor por aquele que tem dificuldade, eu sei que muitos de nós aqui temos. Que a força do Senhor venha sobre essa pessoa e capacite-o, ou capacite essa mulher a conseguir quebrar laços, restabelecer propósitos, se manter firme. Ó Deus, lutar contra as inclinações do próprio coração dele ou dela, que todos os nossos são contrários ao Senhor, porque nós temos uma natureza pecaminosa que precisa ser submetida ao Teu controle, Senhor amado. Para que então essa igreja, os nossos irmãos aqui, possam se levantar, renovados, restaurados, viver uma vida que vale a pena. E se você entendeu isso comigo, você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus.